Boa noite a todos. Após essa leitura, rogando a presença e a orientação do nosso Mestre Jesus, nós estamos iniciando as nossas atividades de hoje. A nossa casa agradece a presença de todos vocês que saíram dos seus lares e vieram aqui aprender um pouco da doutrina do Espírito conosco. Aos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, aos que nos assistem pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a satisfação de receber na nossa casa o Felipe, que ele trabalha na Casa da Sopa do Jardim Primavera. Ele vai desenvolver para nós o tema Bem-aventurados os que choram e que serão consolados. Desde já, os nossos votos de que ele se saia bem na sua explanação de hoje, que os seus benfeitores e os nossos benfeitores que nos assistem na nossa casa possam assisti-lo também para que ele se saia bem na explanação que ele se propôs a fazer. Do nosso lado, que o que ele tem a falar venha de encontro às nossas necessidades. Eu convido a todos então que elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, para que oremos no início das nossas atividades. Que os benfeitores amigos que nos assistem estão sempre junto de nós, nos guiando, nos assistindo e nos inspirando, possam nos assistir também durante as nossas atividades de hoje. Que a nossa reunião transcorra na mais perfeita paz e harmonia. Que o nosso irmão Felipe seja também inspirado e amparado para que se saia bem na sua explanação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e sejam feitas as vossas vontades, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Pai, na mesma medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra, então, do nosso irmão Felipe, mais uma vez. Obrigado. Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite e dizer que eu fico muito grato pelos convites que o Nilson já me fez e que outras casas também fazem. Porque quando a gente prepara uma palestra, serve muito para nós oradores. A gente se pega preparando e fala: gente, eu acho que eu estou errando nisso aqui. Eu acho que eu preciso mudar. Nossa, eu sempre comento com a Gil: nossa, Gil, eu acho que eu preciso seguir mais Jesus. Então é uma oportunidade muito boa para mim estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. E eu adoro fazer isso. Então, muito obrigado por convite do Nilson, a Casa Cristo Consolador e a todos que estão aqui nessa noite compartilhando essa alegria de conhecer mais sobre Cristo, sobre Jesus, o Consolador. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que ao final da nossa conversa eu vou fazer de novo. E eu quero que vocês respondam ela nas duas vezes. Mas pode, fecha o olho, responde, guardei a resposta e ao final você vai lembrar a sua resposta e dá ela de novo para ver se ela se mantém ou não. A pergunta é bem fácil. O que é fé? Pensa aí. O que é fé? Guardou? Agora vamos conversar e ao final essa mesma pergunta vai ser feita e a gente vai analisar novamente a nossa resposta. E para isso, como bem adiantado, o nosso tema de hoje é Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é uma passagem de Jesus quando ele está no Sermão do Monte. Então ele tem as bem-aventuranças. Essa é a segunda que ele fala. Bem-aventurados
os mansos, os pacíficos, os humildes de coração, os puros de coração e os que choram, porque serão consolados. E a gente pode analisar, tá? Choram por algum motivo e serão consolados por algum outro motivo. Então vamos entender isso melhor? E como a gente vai entender isso melhor? Com as parábolas. Porque Jesus fala por parábolas e ele fala para a gente entender mesmo. Ele fala para explicar o que ele quer dizer. E nesse caso, a parábola que cabe muito bem e que quando eu ouvi eu falei, nossa, realmente é uma explicação dos que choram e como eles serão consolados. É a parábola do filho pródigo. Vocês devem ter uma ambiência com essa parábola, mas eu vou comentar ela para a gente estudar o tema. A parábola do filho pródigo é a seguinte: existia um homem fazendeiro, tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo falou, pai, antecipa tua herança para nós, eu quero a sua herança já. E todo mundo sabe, herança só vem quando? Só falece. Mas ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, me antecipa tuas heranças? Ele falou, não, tudo bem filho, eu antecipo sim. E ele pegou tudo que ele tinha e dividiu entre os irmãos, até com o mais velho que não pediu. E o mais novo pegou aqueles bens, foi morar longe, mudou de cidade, de país, e foi morar longe. E lá viveu uma vida de prazer, com o dinheiro que ele recebeu, com os bens que ele recebeu. E com o tempo foi passando, e ele gastou tudo. E nesse meio tempo veio uma fome muito grande na região. E todos faltava alimento, faltava bens, faltava tudo. E ele se viu perdido, esse filho mais novo. Falou, não tem mais nada. Eu não tenho nem família mais. Eu estou perdido. E ele pegou e falou, gente, eu vou ter que pedir ajuda. Ele saiu andando no país dele e falou, gente, alguém me ajuda? Me ajuda? Aí um fazendeiro falou assim, eu ajudo sim, vem cá, vem trabalhar para mim. E esse filho mais novo foi trabalhar com os porcos. E assim, para a gente fazer um contexto de Bíblia, um contexto de Evangelho, um contexto de Jesus, o porco era um animal impuro. Então assim, só dele estar indo trabalhar com o porco já é uma coisa que está relegando a ele as profundezas, a escuridão. E lá narra que ele tinha tanta fome, mas tanta fome, que ele ficava com vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Veja onde esse filho mais novo foi cair. Pegou tudo do pai, perdeu tudo e agora está morando com os porcos. E ele, no grande dia, acorda e diz, eu pequei contra meu pai e pequei contra Deus. Eu não mereço ser o filho dele. Eu não mereço ser o filho desse homem. Mas eu vou voltar para o meu pai. Porque lá no meu pai, os trabalhadores que estão lá na fazenda dele têm alimento todo dia. Todo dia se alimentam, todo dia tem abrigo. Eu vou voltar e eu vou chegar para ele e falar assim, pai, eu não sou digno mais de ser teu filho, mas me aceita de volta. Eu trabalho para você, eu sou seu servo. Eu vou fazer isso. E aí, assim ele foi voltando para a casa dele. No caminho ele foi. Eu vou chegar para o meu pai e falar, não sou digno de você, eu pequei contra você e contra os céus. Eu não preciso mais ser seu filho, eu posso ser seu servo. E ele foi pensando isso no caminho inteiro. Quando ele apontou no começo da cidade, o pai, de longe, avistou o filho. E na hora que ele avistou o filho, ele fez, filho, que bom que você voltou. Já pegou roupa, anéis, preparou um banquete, abraçou ele, falou, nossa, que bom que você está de volta, filho. Que bom que você voltou. Aí ele pegou os trabalhadores da fazenda e falou assim, gente, vai lá, vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa de volta do meu filho. O meu filho mais novo voltou.
E aí eles começaram a fazer a festa, comemorando a chegada, a volta do filho pródigo, que gastou tudo. E aí o filho mais velho veio daqui e falou, gente, mas espera aí, eu estou aqui sempre, eu sempre trabalhei, e meu pai faz festa para o meu irmão, que pegou tudo que o meu pai deu para ele, foi gastar com farra, mulheres, com perdição, e agora quando ele chega, ele tem festa? O meu pai nunca fez um peixinho para mim. Isso é muito injusto. Aí o pai responde assim, meu filho, você sempre esteve ao meu lado, mas seu irmão tinha morrido. Seu irmão renasceu. Fique feliz por ele. Agora ele está conosco. Essa é a parábola do filho pródigo. Então você vai analisando aí. Por que o pai fica tão feliz? Porque o filho se arrependeu do pecado que ele cometeu. Ele pediu bens materiais, o pai falou, pois não, pegue e vai viver sua vida, você não está pedindo? Então esses bens materiais faz com que você venha entender. Se você acha que é isso que você vai buscar sua felicidade, que vá. E ele foi. Quando ele estava quando estava tudo bem, ele estava bem, estava gastando, estava curtindo, mas quando ele perdeu tudo, e quando a fome veio e não restava mais nada para ele, não tinha família, não tinha pai, não tinha ninguém, ele acordou. Por mais que ele tenha feito o erro, que ele tenha cometido o erro, ele despertou. E quando ele despertou, ele teve a humildade de dizer, pai, pequei, eu não sou digno de ser teu filho, mas eu posso ser seu servo. E o pai veio daquilo e disse, não, nada disso. Você continua sendo meu filho, venha a mim. E eu estou muito feliz. Olha essa festa que eu preparei para você. Esse é um dos pontos chaves para a gente entender o bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Parece que quando a gente fala que eles choram, é porque eles estão tristes, né? Ah, não, eles choram porque eles têm dor. Não, eles choram porque perceberam o pecado que cometeu. Choram porque percebem que a culpa é tua pelo mal que você passa. Eles percebem que você é o dono da sua vida e das suas escolhas. Por isso, bem-aventurados que choram, porque perceberam. E perceberam e se afligiram. E ele dá o segundo ponto, porque eles serão consolados. Porque você vai ter uma devolutiva a respeito da sua mudança. Porque você vai ser consolado. Porque Deus vai te abençoar e vai te receber com braços abertos quando você perceber e quando você aceitar as tuas faltas. E aí uma das grandes lições também que isso nos traz é a felicidade não está nos bens materiais. E vamos dizer, é muito fácil a gente se apegar em bem material, não é? Mas é muito, a gente só vive com bem material. Se a gente for pensar, nossa vida é muito pouco espiritual e 100% material. A gente está preocupado como a gente vai pagar os nossos funcionários, a gente está preocupado como a gente vai colocar comida dentro de casa, a gente está preocupado como a gente vai ter nossos filhos. Então isso faz a gente ficar preocupado e faz a gente se apegar à questão material. É fácil, Felipe? Não é, porque infelizmente ou felizmente, a vida aqui na Terra, ela é assim que funciona. E todas as faltas e todas as provas que você está sendo posto para viver, elas têm a ver com a ligação material. Senão você não estaria aqui. Deus não faria isso com você. Você não escolheria no seu plano reencarnatório uma coisa diferente que não seja a que você tem o objetivo de fazer. Então, o materialismo é fácil, é cômodo, é prazeroso. Como o filho pródigo. O filho pródigo, no prazer dele, ele achou que poderia gastar tudo e seria altamente feliz. Então, o bem material, ele traz prazer. Quer ver uma outra passagem? A gente falou da parábola do filho pródigo. Vamos falar da parábola do mal rico. Para quem não conhece, a parábola do mal rico é a seguinte.
existia o rico, que nem é denominado, e existia Lázaro, um pobre, que ficava na soleira da porta desse rico. O rico se vestia das melhores roupas, ele tinha as melhores joias, e tudo que ele comia, ele não dava nada para o Lázaro, que estava no chão, o pobre. O Lázaro tinha que pegar as migalhas que caíam da mesa do rico para se alimentar. Para você ter ideia, o Lázaro estava cheio de machucado. Sabe quem ajudava ele? Sabe quem via curar as feridas de Lázaro? Os cachorros. Nem o rico foi capaz de ajudar um pouquinho Lázaro. Só que um belo dia morreram os dois, desencarnaram os dois. E o rico, se vendo num ambiente de prova, de fogo, de chama, de aflição, ele olhou para cima e viu Lázaro no céu, ao lado de Abraão, o primeiro chamado de Deus, do Senhor. Viu Lázaro do lado de Abraão e ele falou assim: não, Abraão, que isso? Por que eu não estou aí? Logo eu? Por que eu não estou aí? E o Lázaro está. Não, fala para o Lázaro vir aqui, molhar só um pouquinho o dedo dele na água e vir aqui colocar na minha boca, que eu estou morrendo de sede aqui, tá muito calor. Fala para ele vir me ajudar. Aí o Abraão responde para ele: não, a distância que há entre vós é enorme, isso não é possível. Aí ele fala assim, o rico: não, Abraão, então fala para o Lázaro ir na casa da minha família e dizer que eles precisam mudar. Fala para eles que se eles continuarem do modo que estão, eles vão vir onde eu estou. E aqui está ruim demais. Alerta eles. Aí ele responde assim: não, não preciso mandar Lázaro. Sua família já teve Moisés. Sua família já teve todas as escrituras. E eles não perceberam. Você acha que se eu mandar Lázaro, um espírito, até lá, eles vão acreditar em Lázaro? E aí você vê. A riqueza não levou à salvação. Assim como a pobreza também não leva à perdição. Não quer dizer que alguém pobre, não só de financeiro ou de uma vida humilde, mas aquele que tem pouco, aquele que é simples e aquele que não precisa de muito, também pode ser salvo na sua proporção. Então, se a gente percebe que viver no pecado, e a gente é pecador, é só a gente parar para pensar nos nossos pensamentos diários, né? Se a gente pensa mal, é porque nós somos ainda pecadores. E querendo ou não, a gente é. Quem nunca viu um político e falou assim: nossa, por que esse cara não morre logo? Quantas vezes a gente já não viu isso, né? É uma conduta de um bom espírito? Não, mas a gente fala. Por quê? A gente é pecador. Só que você reconhece isso? Reconheço. Então tá bom, beleza. Então vamos comigo crescer. É isso que a gente tem que pensar. Pecar, a gente está aqui nesse mundo para pecar. E para pecar, perceber e mudar. O problema é pecar, achar que está certo, fechar os olhos e não fazer nada com isso. Então não se martirize pelo erro, mas se martirize pela inércia. Se você for inerte, possivelmente a tua progressão também será. E aí a gente pode pensar, né, Felipe, mas a riqueza é tão grande, né? Você vê, não fazer um julgamento nem um juízo de valor, mas a Igreja Católica, por exemplo, ela tem muito ouro, né? Nas igrejas da Europa, é muito grande, muito rico. E a gente fica analisando isso, né? Será que a gente precisa de tudo isso, né, para chegar ao reino de Deus? Será que a grandiosidade de Deus está nos monumentos, né? Está nas imagens? Aí a gente para pensar. Quando Jesus falou do reino de Deus para a gente, sabe o que ele falou? Ele falou que o reino de Deus é o tamanho de um grão de mostarda. Desse tamanhozinho. Se eu tivesse com o grão de mostarda aqui, vocês nem iam ver. Se eu falasse que eu estava com um agora aqui, vocês iam ter que acreditar, porque não dá para ver. E mais, Jesus diz, o reino de Deus é como um fermento no pão. Precisa de muito fermento para crescer o pão? Não precisa, é pouquinho.
comparado com o tamanho da farinha ou de um bolo, você não precisa colocar muito fermento. Ele diz, o reino de Deus é semelhante ao fermento, que quando cresce, espalha pela massa e expande, assim como o grão de mostarda, que parece ser uma pequena planta, mas quando cresce, ramifica e é grande, pujante. Então, olha como ele mostra, através de uma questão filosófica, né, o que é realmente importante para nós. E é difícil falar isso. Quem não quer conquistar um carro? Quem não quer conquistar uma casa? Quem não quer ter dinheiro para viajar? Quem não quer ter dinheiro para ter uma vida tranquila? Só que Jesus, ele diz assim, largue tudo e vem comigo. Ele está mandando você virar franciscano, andar pela rua dependendo de outro? Não é isso. Ele está te mostrando assim, não dê o valor dos bens ao mais importante. Para você me seguir, você precisa de pouco. Quando Jesus mandou os 12 apóstolos e permitiu que eles começassem a fazer milagres por toda a Galileia, expulsando demônios, curando doentes, ele falou, olha, vocês vão e vocês não precisam levar nada. Não leve a sua capa, não leve a sua sandália, não leve a sua roupa, nada. Porque eu vou te dar tudo o que você precisa. E é isso que Deus quer de nós. Por exemplo, um passarinho. O passarinho, ele se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Ou ele acredita que amanhã ele terá o alimento? Ele acredita que terá o alimento. Então Deus nos mostra e convoca para que a gente chegue nisso. E aí a gente pode entrar, né, na questão da análise a respeito do que a gente passa. Se Deus é bom, justo e misericordioso, Ele te faria passar por uma coisa só para você sofrer? Deus deixaria que o mal acontecesse na sua vida só pelo mal? Se Ele é bom, justo e misericordioso? Se Ele deixasse o mal acontecer, então Ele não seria Deus. Então, se a gente acredita em Deus, na espiritualidade, temos que entender que todo desafio é bom, é justo e misericordioso. Então, por que a gente sofre tanto, Felipe? Então, eu vou ficar sofrendo a vida inteira aqui, acreditando que ao fim vai ter um pote de ouro, que eu vou conseguir. Como espíritas que somos, a gente acredita em quê? Na unicidade da vida, da alma, das existências. A gente acredita na anterioridade da alma e na pluralidade dos mundos. Então é o seguinte, existem coisas que a gente sofre hoje que tem causa passada. Existe. Existe coisa que a gente sofre hoje por causa presente. Então, qual é o nosso principal desafio? A gente identificar quais são as nossas dores e o que a gente pode levar delas. Agora, eu não posso te dizer, você está com depressão? É só você ficar feliz. Não dá. Não é assim. O que você sente de dor, ela não sente. O que você sente de felicidade, talvez ela não sinta. O sapato 38 serve para ela e não serve para ele. Então, a dor e o desafio é individual. O sentimento é individual. Então, não tem como a gente valorar e dizer, se você está com dor, é só você não ter mais dor. Não dá. Vai caber a você a autorresponsabilidade, e é isso muito que Kardec nos traz em todos os ensinamentos, que é o poder da autorresponsabilidade de dizer, eu sou o dono da minha vida e das minhas escolhas. E eu posso seguir um modelo. E quem é esse modelo? Jesus. Jesus. Então eu vou ser igual a ele. Dificilmente você vai ser, porque é bem difícil a gente se livrar de tantos pecados que nem a gente. A gente é muito materialista. Mas a gente tem que seguir o modelo. A gente tem que se adaptando para a gente conseguir passar na porta estreita, que é o modelo de Jesus. E esse é o grande desafio.
Por exemplo, né? Estava mencionando que cada um tem um aspecto e cada um tem um desafio que vai levar a algum aprendizado. Uma criança, eu tenho um sobrinho, Benjamin, que ele não para quieto, né? Quer socar o dedo na tomada, quer engolir as tampinhas de caneta. Se você não fica atrás dele, a criança não faz o que ela quiser, né? E assim, pode até cometer um mal contra ela mesma e ela nem percebe. Só que é o seguinte, uma vez que ela socar a caneta e a chave dentro da tomada, ela vai socar de novo? Dificilmente. Uma vez que ela se queimar com alguma coisa que estava quente, ela vai botar a mão lá de novo? Dificilmente. Então, por isso que a gente tem que analisar toda vez quais são os desafios que a gente passa. Porque é aí que está o segredo do que a gente tem que mudar. Porque pode ser, assim como pode ser um aprendizado, pode ser um negócio só, mude a rota. Porque aqui você vai bater e voltar. Então é bem individual. Não há como a gente dar uma receita para as aflições, né? Jesus dizia, na vida tereis aflições. Na vida tereis aflições. Assim como o final do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Não da dor. Então é um mecanismo de progressão. É a lei do progresso. E o Haroldo, eu estava vendo uma palestra do Haroldo, eu gosto muito dos exemplos dele. Muitas vezes a gente pede uma resolução, né? Nossa, Deus me ajuda, por favor. E a gente não aceita a ajuda de Deus, né? A gente fala, não, mas espera aí, não era desse jeito. Um exemplo. Às vezes o Haroldo usou esse exemplo, eu só vou reproduzir ele. Né? A pessoa está com uma doença que precisa ser operada, que está atrapalhando ela. E ele fala, não, vou no médico resolver. Não, vamos lá, né? Chega no médico, o médico fala assim, seguinte, vamos lá, bota aí um vestidinho, um avental, mesa, cirurgia. Não, peraí, mesa de cirurgia. Vai tomar hack. Não, você não quer resolver o seu problema? Não está te incomodando? Só dá desse jeito, só dá para fazer desse jeito. Você vai ter que passar pela mesa de cirurgia. Como você quer tirar esse mal de você? Como que você quer arrancar essa dor? Tem coisa que você vai ter que passar. Eu achei muito legal. E outro exemplo que ele dá é, o filho dele estava doente e ele levou até o hospital. E lá no hospital falou assim, vai ter que ter uma injeção intravenosa. E aí o filho já estava tenso, ele odiava tomar injeção, tomar vacina, tudo. Ficava desesperado. Chegou lá, foi tomar e falou assim, pai, me ajuda. Aí o Haroldo falou assim, nossa, isso daqui, como ele está pedindo ajuda, como que eu vou negar ajuda para ele? Aí ele falou, peraí moço, deixa eu conversar rapidinho com o meu filho. Ele falou, filho, vem cá. Seguinte, eu estou vendo que você está sofrendo. Eu estou vendo. Só que é o seguinte, se você não tomar essa vacina e dar esse dodói aí, você não vai melhorar. E sua doença vai ficar mais grave. Então, olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Eu vou te segurar, eu vou segurar o seu braço, porque eu te amo, você precisa receber essa injeção. Mas acredita em mim que é pelo seu bem. Aí o pai dele, tá bom, pai. E aí ele aplicou a injeção para o filho dele. Então, assim, dois exemplos que a gente vê, né, Jesus com os filhos, né, vendo a gente passando a dificuldade, vendo passando os desafios. Eu tenho certeza que Jesus, Deus olha e fala, ele vai conseguir. Ele precisa passar por isso. E mais, ele participou do plano reencarnatório. Então ele tem a parcela de ajuda dele. E aí você pode pensar assim, então vamos lá, vou identificar tudo que eu faço agora e vou mudar. Beleza? Só que tem um segundo aspecto. As causas presentes de dores futuras. Mais do que você lutar para se redimir do passado e para progredir, você tem que lutar para não causar mais mal para ser redimido. Então, as suas condutas de hoje vão respingar nas suas dores de amanhã. Isso é a lei da ação e reação, da causa e consequência. Então, são esses os desafios que a vida nos traz. E como a gente descobre em que caminho que a gente está andando?
no caminho largo, da porta larga, fácil, cômoda, ou no caminho estreito, da porta estreita, que é aquela que modela como Jesus é. A gente tem que analisar os nossos frutos. A gente tem que analisar o que a gente dá para o mundo. A gente está se tornando mais humilde? A gente está amando mais? A gente está... Essa daqui é difícil, tá? Essa aqui eu vou falar, você vai falar assim... A gente está perdoando mais? Vai falar, é difícil perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, rezar toda noite, da boca para fora, é muito fácil. Mas perdoar o seu inimigo é um dos maiores desafios. Perdoar quem te fez mal é dificílimo. E a gente tem feito isso. É uma das questões que a gente pode analisar para ver qual é a nossa jornada de progressividade. E mais, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, ele diz: você quer saber se você está cometendo bem? Faz a pergunta seguinte: eu fiz o bem que eu podia? Eu fiz o bem que eu podia? Porque se você não fez, você já cometeu o certo e o mal, porque você poderia ter feito bem. Então a gente tem que sempre olhar para dentro, porque não existe resposta para fora, gente. Não dá para a gente procurar a solução da nossa vida em outra coisa. Tem mais Deus dentro da gente do que fora. O reino de Deus, como diz João Batista, está próximo. Jesus disse, o reino de Deus está próximo, e está mesmo, sabe onde? Dentro de você. E Jesus diz isso no Evangelho. O reino de Deus mora dentro do seu coração. Ninguém vai te levar a ele a não ser você. Então, chores, reconheça teu pecado, mas volte ao Pai. E aí você analisa. Então, Deus é um Deus punitivo, né? Eu vou fazer o errado e Deus vai me punir pelo que eu fizer de errado para eu aprender. Não. Tem uma frase na empresa da minha sogra que ela fica no final do carro, assim, né? Ela é botada assim na parte de trás do carro. E essa frase, ela encaixa perfeitamente ao tema de hoje. Olha a frase. Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Então, a gente pode escolher o que a gente semear, mas a gente é obrigado a colher o que a gente planta. Então, não é Deus o Deus punitivo. Você é o autorresponsável. Depende da sua escolha. Você quer ver uma prova disso? A mulher adúltera. Jesus estava no Monte das Oliveiras e chegam os fariseus. Os fariseus são os hebreus bem ortodoxos, assim, muito fechados com a Torá. E ele chega com a mulher adúltera e diz, olha aqui, ó Jesus, ela pecou. Se você é o Messias, pune ela. Pune ela. Por quê? Os fariseus queriam testar Jesus. Eles queriam matar Jesus de qualquer jeito. Porque eles falaram, ele é o Messias. Não é o Messias. Eles queriam testar e pegar prova contra Jesus. Aí ele trouxe a mulher adúltera e jogou assim, ó, no chão. E ela caiu de joelho. Falou, vai Jesus. Você sabe qual que é a pena, né? Moisés é apedrejamento. Aí Jesus começou a mexer assim na terra. Está mexendo assim na areia. E aí ele fala assim para quem está em volta. Tá bom. Quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele continua mexendo assim na areia. Na hora que ele levantou a cabeça, estava vazio. Aí ele olhou para a mulher e falou assim, eles foram? Já foram embora? Ela é. Ele vira para a mulher e falou assim, ó, vá e não peques. O que ele quis dizer? Você pecou. E não tem problema você pecar. Aqui nesse mundo tereis aflições, tereis pecado. Você é um pecador. Só que o seu dever é não pecar mais. Então ele falou, olha, vá e não peques mais.
Esse é o recado de Jesus. Assim como ele foi na casa de Simão, não Simão Pedro, mas Simão, e ele estava lá almoçando, e uma mulher de mal vida, que a gente interpreta como uma prostituta, foi até a casa desse Simão, sabendo que Jesus estava lá. Ela chegou lá na casa de Simão e falou: Jesus, nossa, você está aqui. E ela chorava assim, ó. A lágrima ia no pé de Jesus e lavava os pés de Jesus. Ela pegou o cabelo e limpou com o cabelo os pés de Jesus. E lavar o pé é um sinal de humildade. E ela fez isso, lavou os pés de Jesus. E ela pegou o azeite mais caro, mais perfumado, e jogou sobre Jesus. Judas falou assim: nossa, esse daí é o mais caro, você dá tanto dinheiro. Mas ele jogou. E aí os fariseus olhando aquilo falaram assim: Jesus, você sabe quem é essa moça aí? Você sabe da vida dela? Aí ele falou assim: não, mas não tem problema. Quem tem maior benefício? Aquele que tem uma dívida grande e é perdoada, ou aquele que tem uma dívida pequena e é perdoada? Olha, quem tem uma dívida grande, né? Falou: pois é. Ela veio até mim, recebeu, deu tudo o que ela tinha, lavou meus pés em sinal de humildade, de reconhecimento, e ela vai ser perdoada. E ele chegou e falou para a moça: olha, é o seguinte, você está perdoada por tua fé. É a sua fé que te perdoa. Assim como a moça que estava tendo hemorragia, quando Jesus estava andando, uma moça que tinha hemorragia há anos e anos e anos e anos. E ela não conseguia ser curada. E ela soube que Jesus estava andando e que ela passaria por uma rua. Então ela foi atrás de Jesus, fez um esforço todo, tocou no cantinho da roupa de Jesus. E saiu, o Evangelho narra que saiu uma força muito grande. E Jesus falou assim: o que me tocou? Aí quem estava em volta falou assim: quem tocou Jesus? Quem tocou Jesus? Não é isso não, eu quero saber quem me tocou, porque eu senti o poder. Quem me tocou? Falou: essa moça aqui. Aí Jesus disse para ela assim: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então a gente tem várias passagens que demonstram que de tudo que a gente precisa é cultivar a nossa fé, cultivar os ensinamentos de Jesus e acreditar que sim, a vida é eterna, que os desafios que a gente encontra são em prol do crescimento. Tem uma coisa que eu mesmo já usei esse tipo de frase, mas eu falava assim: eu sou teimoso mesmo, Deus me fez assim. Pô, você está atribuindo o seu pecado, o seu defeito a Deus? Deus te fez assim? E a sua autorresponsabilidade, né? E é comum, eu já vi várias pessoas: não, eu sou assim mesmo. Eu, nos meus auge, meus 79 anos, você acha que eu vou mudar? Eu já ouvi isso muitas vezes, e eu já usei isso também. Então a gente tem que analisar, ver os nossos desafios e ver o que Deus nos entregou para a gente trabalhar. Porque assim como o filho pródigo que saiu, o filho mais velho ficou. E ele nunca saiu do lado do pai. Ele sempre esteve do lado do pai, trabalhando. E por que nunca fez uma festa para o filho? Porque o filho nunca morreu, nunca se perdeu. Ele sempre esteve vivendo o reino de Deus junto ao pai dele, recebendo tudo o que fosse necessário. Podia ser simples, mas ele recebia tudo o que era necessário para uma boa vida. Então a gente tem que analisar o que Deus nos deu. Sabe por quê? Se a gente não analisar, não achar e não dar frutos por isso, possivelmente vamos ter uma nova prova. Um exemplo disso é a parábola dos talentos. Um recebeu um só, um recebeu 5. Eu vou usar números aleatórios, tá? Mas a ideia vai ficar correta. Um recebeu 5, outro 10, outro 30. Falou: agora vai. Na hora de devolver os talentos, um tinha enterrado o único talento que foi dado
O que recebeu 5 devolveu 30, o que recebeu 200 recebeu 1.000, devolveu 1.000, o que recebeu 300 recebeu 2.000. Na hora de entregar para o senhor, dono dos talentos, o dono dos talentos falou assim: o quê? Eu te dei um só, você enterrou e você me devolveu um só? Não, daqui esse talento aqui, e eu vou dar para quem fez de 5, 300. Porque você não foi digno. Esse é o ensinamento. Eu te dei, você não soube utilizar e você perdeu esse talento. Você perdeu esse talento. Não foi Deus contigo que te tirou. É a tua ação, ou melhor, a tua inação que te tirou o talento. E ele vai ser muito mais bem aproveitado, porque quem pode fazer disso mais frutos. Aí você falou assim: então, Felipe, tudo que você está me falando aí, eu estou ficando preocupado. Será que eu estou indo bem? Será que a gente está indo no caminho certo? Claro que está, gente. A gente achou o caminho. O problema é a gente seguir ele. Se vocês estão aqui, alguma dor que vocês passaram, a religião, a busca por Deus, Jesus, ela vem proveniente de uma dor. Todo mundo aqui passa por uma dor. Não tem ninguém que vai falar: ah, você é abençoado, nunca passou. Você vai ter uma dor. E o desafio de Jesus, que ele sempre diz, está na palavra do semeador. Eu, semeador, nunca vou deixar de espalhar a minha semente, o Evangelho. O Evangelho nunca vai parar de ser distribuído. A semente do Evangelho nunca vai parar de ser distribuída. O que muda é o terreno que recebe essa semente. Vai ter uns que vão receber, vai ter tanta erva daninha que vai matar a semente. Vão ter uns que vão receber a palavra do Senhor, só que vai ter um monte de pedregulho, vai dar raiz, mas vai morrer logo, tem gente de pedregulho. Tem uns que vai cair a semente, vai até quicar, porque não tem nada, não tem nutriente, não tem nada. Vai passar um passarinho e ele vai levar embora. Mas o semeador nunca vai parar de distribuir as suas sementes. Jesus nunca vai desistir de você. A palavra do Senhor nunca vai te abandonar. Ele vai ter os braços abertos, assim como o pai teve com o filho pródigo. Você vai poder se desvirtuar. E quando você sucumbir e reconhecer que você sucumbiu em virtude do seu defeito, Jesus vai te receber de novo com festa. Então, por isso que ele diz: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Não importa o que você fez, ouve bem. Eu não sou ninguém para dizer isso, mas pelo que Jesus diz, não importa o que você fez. Se você vir a mim, largar tudo, colocar sua cruz no ombro e me seguir, você será salvo. Jesus fala isso a todo momento e ele diz: se você tem ouvidos para me ouvir, ouça. Ouça. E é repetidas vezes que ele menciona isso. E uma última parábola que eu vou mencionar aqui é a respeito dos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora é assim, ó, tem uma praça cheia de trabalhador. Chega o rapaz que precisa do serviço, aí chega: gente, ó, preciso de uma pessoa, e isso era às 6:30 da manhã, preciso de uma pessoa aqui, ó, vou pagar R$1. Aí eu falo: não, eu vou. E o rapaz vai trabalhar. Aí chega lá meio-dia e fala: gente, se eu não pegar mais gente aqui, esse serviço não vai dar. Aí ele pega, vai de novo na praça e fala: galera, estou precisando de mais um, mas eu vou dar R$1 também. Isso meio-dia, hein? Não, vem, então vai trabalhar. 3 da tarde, eu falo: vixe, vou ter que chamar mais. Vai lá, pega mais um, vou dar R$1 também. Chega às 5:30 da tarde, falta só um negocinho. Ele falou: mas eu preciso de mais um. Ele vai lá na praça, pega mais um. Vou dar R$1, hein? Final do dia, 6 horas bateu um ponto. Todo mundo se reúne para receber R$1.
E o cara que chegou às 6h30, 9 horas, meio-dia, recebeu o mesmo real do que chegou às 5h30. E aí eles ficam revoltados, falaram assim, não, mas espera aí. Ele vai receber R$1 e eu trabalhei 8 horas, 10 horas seguidas, e ele trabalhou meia horinha, ele vai receber R$1? O Senhor diz assim, mas eu combinei algo diferente com você quando eu te chamei? Eu não disse que seria R$1? Em nenhum momento eu disse que se o outro trabalhasse menos que você ou mais, o valor ia variar? Então pegue o seu R$1 e volte. E assim também a gente pode fazer um paralelo entre o filho novo e o filho mais velho. Que eles, um reclama, né? Que está festejando a volta do filho pródigo. Só que o filho que já está lá, ele é um trabalhador. Só que o filho mais novo é o trabalhador da última hora. E ele vai receber, porque o pai é o pai. E os filhos são os filhos. Então há tempo de mudança, há tempo de chorar e ser consolado. O reino de Deus mora dentro do nosso coração. E mais ninguém pode conquistar a nossa progressão. Agora eu vou fazer uma pergunta, não sei se vocês lembram, mas no começo eu tinha perguntado, né? Eu fiz uma indagação. Vocês lembram que vocês responderam? Agora, de novo, então. O que significa ter fé? Pensa aí, para guardar na cabeça de vocês. O que significa ter fé? Eu vou falar a minha resposta e aí vocês complementam o de vocês e levam-nos para casa. Para mim, fé é acreditar que em todas as coisas, boas ou ruins ou más, fazem parte de um todo maior e bom. Por quê? Jesus deixou isso para nós. Como eu mencionei, Jesus disse, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer comigo? Na vida, o que ele quer dizer com essa frase? Na vida você vai sofrer. Tudo que acontece na vida, seja mal ou bom. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Fazem parte de um todo maior e bom. E eu finalizo, né? Como Jesus também finalizou o Pai Nosso. Livrai-nos do mal e não da dor. Por isso tenham fé que até o mal, até a aflição, até a dor faz parte da esperança e do significado que o objetivo da vida quer chegar, que é a progressão. Muito obrigado, tenha uma ótima noite e eu agradeço novamente a casa pelo convite. Boa noite a todos. Música gratidão a Deus. A sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante taça da amargura, quando a dor bater a porta,
a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte